encontro das culturas formam a sociedade. Helenismo sul-americano missioneiro, porque a matéria-prima desta construção, ela se deu com a mão dos índios. Então nós temos a mão do índio, a construção deles, junto naturalmente com os padrões europeus, mas é uma nova construção única no mundo que nós temos aqui nesta paisagem de arenito das 30 reduções. Essas reduções formavam um complexo que chegaram ao ponto de intimidar o avanço tecnológico europeu. A situação culminou com a guerra guaranítica. São 30 reduções com o mesmo arenito, né, com a mesma pedra, assim como faziam os gregos, né, faziam as suas construções a partir da pedra local. Os jesuítas eram pessoas extremamente cultas, de diversas nacionalidades, que vieram com o propósito de formatar uma cultura missioneira que possuía dialeto próprio, possuía uma estética pessoal própria, nativa, nossa, ou da região, pelo menos dos missioneiros. E aí eu falo como um missioneiro. E o que nos chamou a atenção dentro dessa temática foi a possibilidade realmente de interagir com as outras especialidades e as outras unidades da universidade, né? Fazendo uma linha do tempo a respeito dos sinos, nós tivemos a possibilidade de, a partir dos sinos, nós traçamos uma linha de pesquisa toda, né, baseada em quê? Em utilizar recursos hoje dentro da universidade, né, dentro das unidades, que possam dar um subsídio mais concreto a respeito da identificação dessas obras sacras. Porque não se trata de uma descoberta simples, quer dizer, de uma estátua missioneira original para uma outra estátua missioneira original, mas trata-se de uma transformação de uma estátua missioneira. Por isso que se destaca mais ainda essa pesquisa, né? Porque ela tem um núcleo original e ela foi transformada, ela passou por um processo de ressignificação através de uma tecnologia que mudou a imagem dela. E a descoberta dessa transformação é muito importante. Nós podemos observar que tem elementos técnicos originais da estátua, né, missioneira, e nós podemos ver como ela foi transformada. Nós podemos observar que o rosto foi modificado, podemos observar que algumas partes externas do manto foram modificadas, e ela inclusive foi pintada, né? Ela foi readequada às condições estéticas do século XX. Então isso é importante, que por trás de uma estátua que parecia uma estátua do século XX, né? Por trás tem uma estátua missioneira. Isso é uma grande descoberta e nos indica uma tecnologia, uma pesquisa inovadora, né? Que a gente não precisa só olhar para o que ela é, mas que está por trás dela, né? Isso que é importante. E o irmão Edson conseguiu fazer esse novo olhar, né? De olhar por trás dela e ver as suas origens. Pois é, eu acho que a descoberta está no ato da descoberta, né? Parece um paradoxo, mas na verdade todo o processo da descoberta é importante nesse contexto, porque a gente conhece as iconografias, a gente conhece as pesquisas e São Miguel das Missões, mas ninguém realmente deu muita atenção a esses pequenos detalhes, né? Eu acho que perdeu-se a cruz,
né, em algum momento, e os arqueólogos, arquitetos não foram correr atrás. E não se deram conta que esse material do contexto mais sagrado, ele tem uma importância para a população. Então você pode observar que essa cruz de São Miguel, ela aparece novamente em Camaquã. Então, os objetos que têm um valor religioso, eles têm vida própria, né? As pessoas transportam e ela terminou numa pequena capelinha, né? Como um gesto, digamos assim, de oferenda e de agradecimento. Em Passo Fundo, nós encontramos 2 anjos de arenito, que hoje também estão aqui no Museu das Missões. Cada peça, ela monta justamente esse mosaico desse helenismo sul-americano missioneiro. E foi realmente um apelo helênico, uma espécie de renascentismo estético em função dos diversos ramos da arte, como por exemplo a música, a arquitetura, fundição, tecnologia, enfim. Isso se refletiu não só nos 7 povos das missões aqui no Rio Grande do Sul, como estabeleceu vínculos com as reduções jesuíticas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Essas reduções formavam um complexo que chegaram ao ponto de intimidar o avanço tecnológico europeu, que essa situação culminou com a Guerra Guaranítica. E foi aí então que o nosso grupo de pesquisas, dentro do conceito de multitude de valores, iniciou um processo de reconstituição, por assim dizer, de reunificação de peças num enorme quebra-cabeças em que se está descobrindo muitas situações conclusivas sobre aquela época, aquele período histórico. Essa trajetória teve início em 2006, quando pesquisamos o sino de São Miguel, fundido em 1726, na redução de São João Batista, segundo Antônio Sepp, esse jesuíta, por um índio chamado Gabriel Quiri, que fez o sino que hoje se encontra ali na varanda do Museu das Missões. Esse trabalho, ele tem uma convergência, né, porque ele valoriza estas peças, né, de tradição da cultura guarani. Né? A cultura guarani também é uma construção. Existe um processo missioneiro estético que determinou uma arquitetura missioneira, fundamentado nos valores jônicos, nos valores helênicos. Então, arquitraves, frisos, cornijas, caneluras, equinos, ábacos, métopas, colunas, frisos. Essa situação passou a ser difundida em função dessa hereditariedade cultural. As universidades já floresciam na América, os jesuítas fundaram 46 universidades, até 1706, 1708 núcleos universitários de pesquisa, de estudo, e enquanto o Brasil conseguiu a sua formatação acadêmica, digamos assim, depois da proclamação da República. A exposição que se propõe, que nós estamos propondo mostrar a todos os povos, a todas as pessoas, os interessados, enfim, é justamente colocar esta situação num plano de destaque, com o pano de fundo de um processo civilizatório importante. Que aconteceu no período do século 17 a 18, foi um fenômeno único na América.
né? Porque essa história não terminou, né? Isso aqui não é um museu do passado, né? É uma arte latente, né? Que nos envolve e ao mesmo tempo nós também fazemos parte dessa história e participamos dessa construção.